queremos entender a Tua mensagem e aplicar ela na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, que o meu coração e o coração dos meus irmãos sejam terra boa, que essa palavra ela vá com poder e autoridade, porque ela é Tua, Senhor, e ela fale com cada um. Fala, Senhor, como o Senhor deseja falar a cada coração. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que assim seja. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Essa palavra, irmãos, maravilhosa, palavra de Deus. E essa palavra me tocou muito quando eu li. Já tinha lido algumas vezes, mas você sabe que cada vez que você lê a palavra de Deus, você pode ler ela em momentos diferentes da sua vida e você vai perceber que ela vai vir de encontro ao seu coração de formas diferentes, porque depende muito do que você precisa naquela hora. Por isso que a palavra de Deus, a gente diz que ela é viva, e ela realmente é viva, porque ela tem esse poder de falar de diferentes formas, em diferentes situações, de acordo com o que o Espírito Santo deseja falar. E lendo essa mensagem, irmãos, eu fiquei meditando que Jesus, o contexto em que a gente estava é assim: o Senhor Jesus, ele tinha ido para um local, tinha atravessado, e ele foi para uma região chamada, que era a região dos Gadarenos. E ali, Jesus ele fez um grande milagre, um milagre poderoso de libertação. Quando Jesus chegou ali naquela região, tinham 2 endemoniados. Mas a Bíblia diz assim que eles moravam no meio dos sepulcros, né? E eles viviam algemados, acorrentados, de tão violentos que eles eram. Eles eram possessos de demônios. E não era possível que ninguém passasse por ali, porque eles eram muito violentos. E então Jesus chega ali. E tem uma palavra linda, depois você pode ler, está no finalzinho do capítulo 8, que quando Jesus ele chega, um desses demônios já se manifesta e fala com Jesus, e ele fala assim: que o Senhor que é conosco veio nos atormentar antes da hora, Filho de Deus. E eles falam assim com Jesus, porque eles sabiam que ali Jesus ia expulsá-los, eles dali, e eles falam: vocês estão vindo me atormentar antes da hora? Porque eles estavam já prevendo o que Jesus ia fazer com eles, que era lançá-los no abismo, que esse é o destino, né? Do diabo, do demônio, de todos aqueles que o destino é ali, né, junto a eles. E então, a Bíblia diz assim, que Jesus libertou aqueles 2 homens, e os demônios entraram numa manada de porcos, e esses porcos se jogaram, morreram afogados, mas enfim. Jesus ele fez um grande milagre aqui, um milagre de cura, de libertação na vida daquelas pessoas. E a cidade, quando soube, as pessoas que moravam ali, quando soube do que Jesus tinha feito, acho que ficaram muitos, né? Com aquela situação, temerosos, não sei, eles expulsaram Jesus dali. Eles pediram que Jesus fosse embora, rejeitaram Jesus, a Bíblia diz. Então Jesus saiu dali e voltou para Cafarnaum, que é onde ele continua o seu ministério, a sua obra, e ele continua fazendo seus milagres, seus sinais. E então a gente chega nesse momento aqui que Jesus vê passando, né? Jesus continua fazendo sua obra, e essas pessoas, então ele se encontra com aquela multidão. Mas o que eu contei essa história dos endemoniados, irmãos, porque eu acho que ela é relevante para a gente entender o quanto que Jesus, ele é misericordioso, e ele não olha muitas vezes para o sentimento do humano, ao mesmo tempo que ele foi rejeitado por pessoas, né? Pessoas ali, sai daqui, não quero você aqui. Ao mesmo tempo que ele passou por uma situação como essa, ele chega numa outra situação, onde ele vê uma multidão de pessoas, e a Bíblia diz que Jesus, ele continuava curando, continuava fazendo seus sinais, seus milagres,
o que me chamou a atenção nesse texto é que a Bíblia diz assim, que ele teve compaixão delas. E quando a gente vai estudar essa palavra compaixão, Jesus olhou para aquelas pessoas e teve compaixão porque ele viu, eu imagino, imaginando a cena, eu imagino que Jesus estava vendo muitas pessoas ali, tinham pessoas sofrendo. A gente não sabe que tipo de situação elas passavam, que problemas que elas tinham. É como hoje acontece na vida, na nossa vida e na vida de tantas pessoas. Às vezes a gente está no meio de uma multidão e ali você não sabe o que aquelas pessoas sofrem, como é a vida delas, o que elas enfrentam no seu dia, o que se passa por dentro, a gente não sabe. Mas Jesus, como ele sonda, todas as coisas, Jesus ele sabia de cada um ali. Mas o que ele sabia mesmo é que aquelas pessoas estavam aflitas, desamparadas, e a Bíblia diz que elas estavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então, o que realmente deixou Jesus compadecido não foi o fato, eu acredito, daquelas pessoas sofrerem. Porque o sofrimento, a maneira como a gente enxerga o sofrimento e como a gente encara ele, isso depende muito de como a gente enxerga as coisas, A gente sofre, todo mundo sofre, mas a gente precisa olhar para as coisas que a gente passa e saber que em todas elas, em nenhum momento, nós estamos sozinhos ou desamparados, como aquelas pessoas estavam, porque ali eles estavam sem pastor, como ovelha que não tem pastor. E na nossa vida, na minha vida e na sua, é muito diferente, muito, porque nós somos ovelhas que têm pastor, Nós fazemos parte de um rebanho e nós temos um pastor. Quando a gente olha para o contexto material da palavra pastor, ovelha, rebanho, o que é um pastor? Um pastor é uma pessoa que cuida de ovelhas, Uma pessoa que leva, conduz as ovelhas, não sei, trata do ferimento quando tem algum problema, é um cuidador. As ovelhas, elas precisam desse cuidado do pastor. Se a gente for estudar sobre as ovelhas, a gente vai ver que as ovelhas são animais muitas vezes vulneráveis demais, indefesos, eles não sabem se defender. Vem um predador, já traga, e o pastor ele está ali para aquilo, para cuidar, para zelar, para guiar. Tem o aprisco, que é um local seguro, onde o pastor guia as ovelhas até ali, mas elas estão sempre junto ao rebanho. E o rebanho é um conjunto de ovelhas, um monte de ovelhinha reunida. Então elas estão sempre por ali. E eu fico pensando o que acontece com uma ovelha quando ela não está junto com o rebanho. Porque onde está o rebanho, está o pastor e o cuidado, com aquelas ovelhas. E quando a ovelha ela se perde, então aí sim, é bastante preocupante, porque elas ficam sem cuidado, sem proteção, sem nada, vulnerável a serem mortas a qualquer hora. E como são animais que não sabem como se defender, eles ficam confusos, eles não conseguem. A ovelha é um pouco míope, então ela não consegue enxergar, ela não conhece o caminho, por isso que ela precisa do pastor para colocá-la no caminho. Então elas ficam totalmente perdidas. E aí que ficam numa situação como a gente leu aqui, que Jesus viu aquela multidão aflitas, desamparadas, desesperadas. Mas quando a gente vai para um contexto espiritual de quem é o nosso pastor, a Bíblia diz assim lá no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada. Então nós temos um pastor, nós temos Deus, nós temos Jesus que nos pastoreia. E no Salmo de número 100, no versículo 3, diz assim, sabei que o Senhor
rebanho é um conjunto de ovelhas, é como as ovelhinhas ficam juntas. E a gente pode entender, trazendo para o mundo espiritual, o rebanho de duas formas. Como a igreja, a igreja do Senhor, a igreja que eu digo, a igreja de Deus em Jundiaí é um rebanho. Nós somos um rebanho e cada um de nós aqui somos uma ovelha. E temos um pastor, o pastor maior, que é Deus, né? Ele é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor. Então ele, além de cuidar de nós, ele nos guia, nos direciona, nos ajuda, sara as feridas e principalmente ele nos mostra o caminho que a gente deve caminhar, que a gente tem que seguir. E a gente pode entender o rebanho num contexto maior, o rebanho como sendo toda a igreja do Senhor, o reino de Deus. Nós não estamos falando de um pequeno rebanho, mas de um grande rebanho. Tem uma canção muito bonita da harpa que eu gosto muito dos hinos da harpa. E tem um que fala, né, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Quando o Jordão passarmos unido. Nessa canção, o Jordão que nós vamos atravessar é quando a gente chegar aos céus. E tantos como a areia da praia são essas ovelhas, cada uma dessas ovelhas que vão atravessar e nós vamos chegar lá. Então o reino de Deus é um rebanho. O povo que foi chamado para o reino de Deus, eles formam um rebanho. Cada ovelha forma um rebanho. E lá em Isaías 53, versículo 7, a Bíblia diz que todos nós, cada um de nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Aí no versículo 8 de Isaías, eu não anotei aqui, mas eu vou ler aqui com você também, diz assim, Isaías 53, 8: e com julgamento opressivo ele foi levado, Jesus, né? Ele foi levado, não, falei errado, não. 53, 6 diz assim, todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Olha só que texto onde a palavra de Deus mostra o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que nós somos ovelhas do seu rebanho, mas Cristo, quando Jesus se entregou na cruz, ele se fez como uma ovelha, né? Se entregou calada, muda, para a morte, para que nós pudéssemos sair da situação que a gente estava, como aqueles da multidão que Jesus viu, que a gente estava daquela forma. Quando a gente não conhecer Jesus, você precisa ter essa compreensão na sua vida, que existe uma diferença muito grande do antes de você conhecer Jesus e servir a Ele e acreditar na palavra de Deus, para a situação que você está hoje. É muito diferente. Ainda que por vezes você fale, mas eu me sinto às vezes tão sem forças, eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de ter uma vida espiritual diferente, mais forte. Eu também sinto isso, irmãos. Todos nós sentimos isso, porque tudo que nós fazemos para Deus, na nossa visão, é muito pouco. E a gente precisa cada vez mais amar mais o Senhor, buscar mais o Senhor, e todos nós desejamos isso. Mas o que você precisa entender é que você é uma ovelha que está num rebanho cuidado por um pastor, que é Jesus, é o seu pastor. Você não está sem cuidado. Você saiu de uma situação para uma outra situação. Hoje você tem cuidado, você tem amparo, você tem zelo, você tem tudo. Por muitas vezes, às vezes a gente sente
sente que, será que eu tenho tudo isso mesmo? Será que eu mereço tudo isso? Ser uma ovelhinha assim e ter um pastor tão maravilhoso como é Jesus? Nós não merecemos, mas é por causa da compaixão. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão, misericórdia, piedade. E compaixão, irmãos, quando a gente vai estudar a palavra, é a capacidade profunda de sentir a dor do outro e ter um desejo forte, sincero, de que aquilo que a pessoa está sofrendo, ela seja livre daquele sofrimento. Foi isso que Jesus sentiu quando olhou para mim e para você, quando Jesus olhou para aquela multidão e quando Jesus olha para nós hoje, porque hoje nós ainda sofremos, a gente ainda se angustia, a gente ainda sofre, chora em muitos momentos, mas a Bíblia diz assim que Ele olha para nós com profunda compaixão, misericórdia, Ele sente a nossa dor, Ele sente a nossa dor e um desejo sincero de que a gente realmente seja livre daquele sofrimento, que a gente não sofra, a gente não aguenta, um pai não aguenta ver um filho sofrer, uma mãe não aguenta ver um filho sofrer, e Jesus também é da mesma forma com nós, mas muitas vezes a gente se pega pensando, então por que eu sofro? Por que o sofrimento existe na terra? É necessário, porque muitas coisas, muitos lugares, a gente só alcança e só consegue chegar através do sofrimento. É como nós somos moldados por Deus. Agora eu quero trazer algo para a nossa vida. Aqui, a gente já entendeu que a gente faz parte de um grupo, de um rebanho. E como é maravilhoso a gente saber que a gente faz parte desse grupo. E lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma coisa que é um conselho, mas é uma palavra que diz assim, olha, que todos nós, tende em vós, deixa eu abrir aqui para a gente ler junto. Filipenses 2,5 diz assim a Bíblia: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois o versículo continua dizendo que Jesus ele veio para esse mundo, se tornou servo, se fez em forma de servo, mesmo sendo Deus, ele humilhou-se a si mesmo e veio a esta terra para nos salvar. E aí, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo assim, tenha a mesma atitude, faça o mesmo, tenha o mesmo sentimento, tenha a mesma atitude, sinta como ele, faça como ele. E aí quando a gente volta lá para o texto que a gente leu de Mateus, que diz que Jesus se compadeceu, teve compaixão da multidão, e a gente pega esse texto e traz para a nossa vida e fala, eu preciso sentir isso também. Eu preciso sentir como Jesus sentia, eu preciso ter a atitude que Jesus tinha, eu preciso ter compaixão. Compaixão. E essa semana também, até lendo um provérbio, coloquei lá no grupo, um versículo de Provérbios, e a gente comentou lá que ações, e o Alexandre pregou também na semana passada, ele disse essa frase, que as ações, as nossas atitudes, elas valem muito mais do que as palavras que a gente fala. Porque não adianta nada eu falar um monte de coisas aqui, pedir, falar, irmãos, temos que ter compaixão, temos que nos compadecer, temos que amar, temos que fazer. E no momento em que Deus me colocar numa situação onde eu posso sentir compaixão por alguém, eu não sinto, e nem tenho uma atitude, e nem o mesmo sentimento, como o apóstolo Paulo escreveu, que nós devemos ter, o mesmo sentimento de Cristo, então não estou vivendo o Evangelho como ele realmente é, como nós devemos ser, e isso é uma coisa muito triste, triste. Eu trouxe uma frase que é muito conhecida, não está na Bíblia, mas é de um filósofo que viveu antes de Cristo, que ele disse assim, nós somos aquilo
seguinte. Ele disse assim, foi Aristóteles que disse isso, que nós somos aquilo que nós fazemos. Isso é uma grande verdade. Nós não somos aquilo que a gente fala, o que a gente deseja, a gente é aquilo que a gente faz. As nossas ações é o que nos define. Se alguém olha para você e fala, a irmã é uma bênção, a irmã, nossa, como ela é carinhosa, como ela é preocupada, como ela é isso. A pessoa te definiu não pelo que você falou, mas por uma atitude que você teve, um abraço que você deu, uma ajuda que você fez, que você proporcionou no momento que ela precisava. Então a gente é aquilo que a gente faz todos os dias, não aquilo que você faz uma vez ou outra, mas o que nos define é aquilo que a gente faz todo dia. E a Bíblia diz, sejam compassivos, precisamos ter compaixão como Jesus teve. E compaixão, ele é um valor, que nós temos. A gente age de acordo com os valores que nós temos. E aí se a gente olhar e falar, mas que valores são esses? O que são valores? Valores são princípios, São coisas que a gente, desde pequenininho, aprendeu. O pai, a mãe ensinou. Aqueles que servem a Deus e que conhecem Jesus desde que nasceu, eles já estão lá dentro, aprendendo valores. Valores segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Os nossos pais, o ambiente que a gente viveu, ele nos proporcionou isso. A gente é formado por esses valores. Tem coisas, se você, por exemplo, tem um valor de honestidade, você nunca vai agir de uma maneira desonesta, porque aquilo faz parte de quem você é, o seu valor. Não, isso eu não faço porque isso é um valor, é um princípio que eu tenho. Então, todas as nossas ações têm que ser fundamentadas nos nossos valores. Isso tem que ter coerência, E por isso que aquilo que a gente fala não é tão importante como aquilo que a gente faz. As nossas ações definem realmente quem nós somos. Mas o mais importante é que todos os nossos valores, tudo que a gente faz, a gente fala, tá coerente aqui com a palavra de Deus. Eu tenho um valor X na minha vida, porque às vezes a gente fica pensando assim, a gente não sabe nem quais são os nossos valores, às vezes. Precisa parar para pensar, para falar, eu acho segundo o valor X ou o valor Y, mas às vezes a gente nem conhece, não sabe quem nós somos e por que fazemos o que fazemos. Mas a gente deve entender que nós fazemos tudo, qualquer atitude, qualquer ação, qualquer coisa que a gente faça, tem que ser porque é pautado na palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, voltando lá para o nosso texto, eu anotei aqui 3 atitudes que nós devemos ter na nossa vida, com as pessoas, no modo que a gente vive, que a gente possa realmente se preocupar com essas pessoas que estão na multidão, mas estão desgarradas como ovelhas que não têm pastor. A primeira atitude, eu coloquei, que é o que nós já citamos aqui, que é a gente ter compaixão. Ter compaixão daqueles que não fazem ainda parte do rebanho. Então, de alguma forma, a gente precisa sentir isso. A gente precisa sentir, porque a Bíblia diz assim que Deus é amor. Deus é amor. E se nós temos Deus, nós precisamos ter amor. E se a gente tem amor, a gente tem compaixão com aqueles que sofrem. E ter compaixão nada mais é do que você ter piedade, aquilo que nós falamos. A gente olhar para a pessoa que está sofrendo e saber, não, alguma coisa, não é possível que eu não possa fazer nada por essa pessoa. Não é possível que eu não possa, se eu não posso ajudar, talvez a pessoa está num sofrimento. Existem tantas áreas na nossa vida e tantas pessoas que sofrem de coisas diferentes, de problemas, situações diferentes. E muitas vezes a gente realmente olha e fala, será que isso eu não posso fazer? Eu gostaria de fazer algo maior, mas alguma coisa, pode ter certeza que você
você vai sempre poder fazer. Orar, apoiar, ajudar. Se é uma pessoa mais próxima, mandar uma mensagem, conversar, se preocupar, né? Ter empatia com a pessoa. Isso é tão importante. Isso é tão importante para a pessoa que está na situação de sofrimento. Porque às vezes a gente está do outro lado, mas muitas vezes é a gente quem está sofrendo. E a gente precisa da compaixão, não é pena, é diferente. Não é a pessoa ter pena de nós, mas é a pessoa ter compaixão, se colocar no lugar do outro e falar assim: meu Deus do céu, e se fosse eu no lugar dessa pessoa? E se fosse eu no lugar desse pai, dessa mãe, dessa pessoa que está passando por uma situação, às vezes a pessoa está passando por situações difíceis na sua vida, na sua saúde, e às vezes a pessoa não recebe uma palavra, nada. E aí você olha assim em redor e você fala: não é possível que as pessoas não enxergam, né? Que o outro está precisando, que o outro precisa de algo, mas a gente só vai ter esse sentimento e esse olhar quando a gente se preocupar, quando a gente se importar, quando a gente olhar, por exemplo, eu digo um exemplo aqui da nossa igreja, são poucas pessoas, então a gente percebe se talvez não veio hoje, depois não veio, às vezes a pessoa está no culto, não está bem, e a gente precisa ter esse feeling, né? Esse sentimento de falar, olhar e falar assim: puxa, como que eu posso ajudar? Isso é atitude de cristão, isso é atitude de quem serve, de quem se importa, assim como o Senhor Jesus fez, de olhar para aquela multidão, para aquelas pessoas e se compadecer delas, falar: essas pessoas estão aflitas, esgarradas, perdidas, e Ele estava ali justamente para que elas pudessem ser resgatadas. Então, a primeira coisa é que a gente possa buscar ter compaixão. E o segundo ponto que eu coloquei aqui, que também está baseado aqui no texto que nós lemos, né? No versículo 36 diz que Jesus, ao olhar as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele dá um recado para os discípulos. Ele diz: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus estava falando de uma colheita, não era uma colheita comum, rural, está falando de pessoas. Ele estava falando de vidas, do reino de Deus, de que aquelas pessoas que estavam naquela multidão, cada uma era uma ovelha que precisava ser resgatada e trazida para a glória, para a colheita, né? Para a colheita do Senhor. Então, o segundo ponto que eu coloquei aqui, nós precisamos, como servos de Deus, se autorresponsabilizar, trazer para nós também a responsabilidade de falar: eu faço parte de um rebanho, fui resgatada, faço parte, estou com um rebanho, tenho meu pastor, sou guardada, sou protegida, sou parada, tenho tudo. Mas e aqueles que ainda não têm? E aqueles que nunca tiveram a chance de estar no banco de uma igreja e ouvir uma palavra, né? De ouvir um louvor, de saber que pode dobrar o joelho e que pode clamar a Deus? Muitas pessoas não sabem disso, irmãos, não sabem que elas podem falar diretamente com Deus, que elas podem orar, que elas podem buscar. E nós precisamos ser as pessoas que mostram isso para o mundo, para elas. Jesus, ele andava pregando o Evangelho, e a gente também. A gente precisa saber que nós temos oportunidade o tempo todo de falar de Jesus. Claro que muitas vezes você vai ter que ter cautela. Você está no seu trabalho, você precisa saber o momento que você vai falar, que você vai falar de Jesus para alguém. Mas jamais uma pessoa chegou em você e falou que está sofrendo, que está passando por coisas difíceis, que está doente, e você sabe que Jesus pode curar, você sabe que Jesus pode libertar aquela pessoa, pode
pessoa que toda hora, é Deus, é Jesus. Não. A gente precisa falar a palavra de Deus, se responsabilizar e saber que essas pessoas têm uma solução para a vida delas, que é estar perto, é ter um pastor. E nós precisamos ser essas pessoas. Então, trazê-las para fazer parte do rebanho. Você tem um papel fundamental. Já vi muitos pastores falando, né, muitos pregadores falando assim, olha, ovelha gera ovelha, né? Tem alguma coisa assim. Ovelha gera ovelha, é assim mesmo. Porque se cada um de nós falarmos, pregarmos, falar do Evangelho de Cristo, é assim que o rebanho de Deus aumenta e que a obra de Deus avança. E aí o terceiro ponto, já para a gente terminar, que nós vemos aqui, né, que Jesus disse para os discípulos, ele deu esse conselho para que eles pensassem, né? Imagina só, se Jesus não, agora ele está aqui e ele está falando justamente isso para mim e para você. Olha, Araceli, olha, irmãos, a colheita é grande, mas tem poucos trabalhadores. Mas todos podem ser trabalhadores. A Bíblia diz, peçam pois ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores. Então a gente pode fazer duas coisas, não somente trabalhar, fazer parte realmente como ovelha desse rebanho, trabalhar e fazer a vontade de Deus, como nós precisamos também orar. Falar, Senhor, manda mais, manda trabalhadores, para que a obra de Deus ela possa se expandir, possa crescer. Esse tem que ser um desejo que está no nosso coração. A gente não pode viver uma vida inteira de cristão e não desejar que o número de servos de Deus cresça, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem, estava falando sobre isso, sobre o número de cristãos evangélicos, né? No nosso país, como esse número tem crescido de uma forma assim muito grande, e que a tendência é que daqui a alguns anos o evangélico ele tenha muito mais. Está crescendo muito o número de evangélicos. Mas claro que é aquilo que eu sempre falo, né? Casa com o Alexandre, eu falo assim, mas dentre esses a gente tem o joio e o trigo, né? Ali a gente tem os que são realmente os que são. Então, a gente tem que orar para que Deus envie trabalhadores, realmente trabalhadores verdadeiros, né? Que adoram a Deus, servem a Deus em espírito e em verdade, para a sua obra, para que a obra cresça. E que eu e você, a gente possa olhar para nós e falar, eu sou capaz de ser um trabalhador da seara do Senhor, porque eu me preocupo com aqueles que querem também fazer parte, que vão fazer parte do rebanho. A gente pode fazer, né? E trabalhar para Jesus não é trabalhar na igreja. As pessoas às vezes entendem de uma forma equivocada. Não é só trabalhar na igreja, mas trabalhar na igreja também faz parte. Eu conversando com uma pessoa essa semana, ela falou assim para mim, alguns pastores falam assim, cuida da minha obra, trabalha na minha obra, que do resto eu cuido. Mas Deus não é assim não. Eu falei assim, olha, a gente tem como cristão, como servo de Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o reino dele, as coisas que são dele, são primeiro lugar na nossa vida também. Então a gente cuida, né, das coisas de Deus, e Deus cuida de nós sim. Deus ele cuida sempre. É pastor, é Senhor. Então não se sinta, né, desanimado, ou às vezes abatido. Não sou capaz, não consigo, né, não tenho como fazer. Saiba que Deus ele dá todas as condições que nós precisamos. A gente só precisa estar disposto a fazer a vontade de Deus. E que
Deus te abençoe. Eu queria agradecer, que a gente possa orar para terminar e que você jamais se esqueça essa semana. Lembra, né, da palavra de Deus, que você tem um pastor que te guia pelo caminho, que te mostra o caminho, que te direciona, que cuida de você, que você é ovelha do Senhor. Graças a